O presidente russo, Vladimir Putin, disse que concorda, em teoria, com a proposta de cessar fogo de 30 dias na guerra contra a Ucrânia, mas quer discutir alguns termos com o presidente Trump. Segundo o presidente russo, a trégua de 30 dias é uma boa proposta, mas ainda é necessário negociar algumas questões. Putin quer saber como o exército ucraniano vai se comportar durante a pausa e quem vai controlar o cessar-fogo. Autoridades russas temem que a Ucrânia se aproveite da pausa no conflito para recrutar mais soldados e receber novas armas. O Kremlin também afirma que prefere um cessar-fogo definitivo. Por sua vez, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chamou as palavras de Putin de previsíveis e manipuladoras e disse que o russo não quer aceitar o cessar-fogo. Bom, sobre isso e também outras notícias internacionais, eu converso agora com Paulo Velasco, que é professor de Política Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Paulo, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre à Conexão. Boa tarde, Keila. É um prazer sempre conversar com vocês. Bom, eu acho importante a gente começar dizendo o seguinte: será que o Putin realmente vai aceitar? Existem essas condições que ele questionou, mas o que a gente pode esperar pela frente, hein? Kelly, na verdade, o Putin não queria um cessar-fogo temporário, transitório, né? Isso, evidentemente, não vai ao encontro dos interesses russos, sobretudo considerando que a Rússia tem tido posições importantes na guerra, tem conseguido avanços marcantes, sobretudo ao longo do último ano. Então, entende que um cessar-fogo temporário traz riscos, sobretudo, de a Ucrânia aproveitar esse tempo para reagrupar tropas, para conseguir incorporar novo armamento, para recrutar novos soldados. A Ucrânia tem tido dificuldades no fronte já há bastante tempo. Então, isso cria uma incerteza para a Rússia. Agora, também ficaria muito mal, evidentemente, para o Putin, depois do diálogo estabelecido a partir do Donald Trump, dizer que não quer o cessar-fogo. Os Estados Unidos foram muito claros, dizendo que agora a bola estava com a Rússia, então não seria de bom tom do ponto de vista diplomático, político e para as relações Moscou-Washington rejeitar de plano esse acordo. Acho que o Putin vai tentar trazer algumas condições que assegurem os interesses da Rússia, por exemplo, a ideia de que, de fato, se acerte que a Ucrânia não poderá entrar na OTAN no futuro, que é uma questão de base fundamental, que a Ucrânia terá que passar por novas eleições, tendo em vista que o Zelensky prorrogou o seu mandato a partir da lei marcial, e, sobretudo, a questão dos territórios, que é sempre muito sensível. O interesse russo é algum tipo de acerto que assegure o controle em definitivo de boa parte dos territórios hoje ocupados. Então, não era a primeira opção da Rússia, mas é uma alternativa que, nesse momento, parece razoável também para o país. Agora, professor, existe essa questão, é uma saia justa para o Putin, né? Porque, realmente, se ele nega algo que o Trump e o Zelensky já acertaram, vamos dizer que o ruído, a pressão, ela vai toda para a Rússia, né? A pressão americana. Sem dúvida, é uma saia justíssima, Podemos dizer que, de alguma maneira, o Putin está com uma pouca margem de manobra agora, Ele não tem condições, efetivamente, de dizer que não quer o cessar-fogo. Nesse final, o Trump já antecipou isso, passará a ver, de alguma maneira, o discurso e a retórica de que a Rússia é quem não quer a interrupção do conflito e quem não quer interromper a guerra nesse momento, Então, não interessa, do ponto de vista político e diplomático, para a Rússia ter que arcar com esse ônus tão representativo, tão significativo, Então, a ideia, certamente, de Moscou é tentar garantir, assegurar esse bom diálogo que foi introduzido na relação com os Estados Unidos a partir da ascensão de Donald Trump, mesmo que possa fazer algumas contrapropostas a esse acordo a priori acertado entre Estados Unidos e Ucrânia ali na Arábia Saudita. Então, de fato, a Rússia não tem muita margem para dizer que não quer o cessar-fogo. Olha, e a Rússia está sendo pressionada também em outras áreas. Olha só essa notícia, professor. Os países do G7 destacaram a necessidade de acordos de segurança para garantir um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. Segundo a agência de notícias Reuters, um rascunho final da declaração foi aprovado hoje, redigido por diplomatas seniores da Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e os Estados Unidos. Em declaração, eles pediram para Moscou aceitar o cessar-fogo ou então vai enfrentar novas sanções. Membros do G7 também enfatizaram que a Rússia retribua, concordando com os termos de igualdade, implementando de forma integral, e destacaram que qualquer cessar-fogo deve ser respeitado, ou seja, dando um recado direto ali para o Putin. Ou seja, é realmente ali uma pressão a mais para a Rússia.
Sem dúvida, as sanções elas aparecem como uma variável permanente que ele desde o início do conflito, né? Aliás, na verdade, desde 2014, né, que é o ano em que a Rússia anexou a Península da Crimeia, né? Então, o país tem enfrentado ao longo dessa década, mais de uma década já, sanções crescentes, né? Sanções o tempo todo ampliadas a partir do Ocidente, né? Sempre que a Europa se reúne, um dos tópicos da reunião diz respeito às sanções contra a Rússia, né, que vieram crescendo, né, e alcançando novas áreas de dimensões ao longo dos últimos tempos, né? Então não chega a ser algo novo, né, a Europa falar em sanções, e a Europa, temos que lembrar também que ele se sente um pouco alijada do processo, né? Então, claro, em uma reunião do G7 temos vários países europeus, né, França, Reino Unido, Alemanha e Itália, né, que querem de alguma maneira afirmar, né, uma posição da Europa, né, uma Europa muito preocupada com a Rússia, né, a Rússia ali, né, no seu entorno, fazendo parte dessa região, né, o conflito na Ucrânia é em território europeu. Então, claro que a Europa, né, ela está muito frustrada, né, por não estar sendo prestigiada pelo governo Donald Trump, né, mas tenta dar alguns indicativos, né, tenta dar alguns sinais, né, do que ela acha que tem que ser feito, né, e por isso, né, se permite ameaçar a Rússia com mais sanções, né, caso o país decida não acatar o cessar-fogo, né. Mas eu diria, né, que o poder, né, da Europa para essa negociação especificamente, né, é um poder muito limitado, foi tudo conduzido a partir dos Estados Unidos, e os europeus, né, praticamente não tiveram qualquer participação. Pois é, mas tem notícias chegando sobre isso para complementar a sua análise, professor, porque os países da União Europeia aprovaram hoje a renovação das sanções contra a Rússia. As medidas são contra 2.400 indivíduos e entidades do país. A renovação das sanções conseguiu superar a oposição que havia sido apresentada pela Hungria, governo que é considerado em Bruxelas como o principal aliado da Rússia no bloco. A Hungria justificou a oposição inicial à renovação das sanções de que não queria obstruir as negociações em andamento entre os americanos e russos para acabar com o conflito com a Ucrânia. As sanções deveriam ser renovadas por unanimidade até 15 de março ou perderiam o efeito. Bom, a gente sabe que sanções não param guerra, né? Mas a Rússia sentiu, qual foi o impacto russo que se viu obrigado ali, né, Vladimir Putin, a Rússia, a fazer novas negociações com outros países, muitas vezes vendendo as commodities a um preço inferior? Então, as sanções tiveram um impacto importante, sobretudo ali em 2014, 2015, na esteira da anexação da Crimeia e também no início, né, da guerra na Ucrânia, em 2022, 2023. Mas depois o país conseguiu contornar, né, de maneira importante as sanções, né, os efeitos, os impactos nocivos. Se a gente olha, por exemplo, né, para o indicativo do crescimento do PIB, que é um indicativo importante sempre, né, a gente vê que a Rússia tem mantido um ritmo de crescimento econômico, né, em 2023, 2024, né, apesar, né, de sanções tão duras aplicadas pelo Ocidente. E são sanções sempre ampliadas, sempre crescentes, né? Claro que para isso foi fundamental, por exemplo, o apoio da China, né? A China abraçou economicamente a Rússia, né? Fortaleceu, né, o entendimento econômico e comercial entre os dois países, a parceria energética. Então, são fatores que ajudaram a Rússia a contornar as sanções, mas, claro, né, é sempre algo que pressiona o governo do Vladimir Putin, é sempre algo que traz algum tipo de prejuízo, né, algo nocivo, né, para a economia do país, indiscutivelmente, né? Mas a Rússia já sofreu mais em outros tempos, né, com sanções econômicas, né, ou com sanções, né, contra indivíduos, né, do governo russo, né, do exército russo, que também são, né, diretamente sancionados, né? Isso acaba tendo um impacto talvez um pouco menor, né? Mas é um país que aprendeu a lidar com sanções ocidentais, né, ao cabo de tanto tempo que ele. A renovação das sanções já era algo previsível, professor? Haja vista que os países da Europa estão, inclusive, aumentando o investimento em defesa, porque se sentem ameaçados contra a Rússia e se vendo na obrigação, inclusive, de apoiar mais a Ucrânia em caso de retirada realmente dos Estados Unidos do apoio americano, né, para a Ucrânia. Sim, as sanções vindas da Europa são absolutamente previsíveis, né, em relação à Rússia, né? Não há nada de muito novo nisso. Essas sanções que vêm sendo aplicadas já há bastante tempo e renovadas, né, periodicamente, né? A grande incógnita é sempre a posição da Hungria. A gente sabe que o governo do Viktor Orbán é um governo muito próximo do Vladimir Putin, há uma relação importante entre os dois líderes. Então, o país via de regra mais resistente, né, à aplicação de sanções contra a Rússia, mas acaba sendo, né, dobrado e acaba se curvando, né, ao que é, né, o bloco como um todo, que depende, né, de decisões unânimes, né, nesse tipo de questão, né?
Mas se a gente olha para outras regiões, né, há um questionamento das sanções. Né? Eu lembro, por exemplo, a postura brasileira, o Brasil é muito cético em relação às sanções internacionais desse tipo, porque entende que elas provocam um isolamento maior do Estado em questão, podendo dificultar no futuro o estabelecimento de algum tipo de relação, de negociação, que possa conduzir a uma paz mais definitiva. Né? Então, via de regra, os atores do chamado Sul Global, eu incluo aí também a China, a Índia, né, a África do Sul, países que fazem parte do BRICS, por exemplo, né, tendem a criticar a aplicação de sanções, né, não apoiá-la, né, ou se posicionarem contra, né, por entenderem que não ajudam muito na busca de uma solução mais definitiva, na busca pela paz, porque tendem a isolar a Rússia e seria uma Rússia menos inclinada a dialogar, né, com os atores, enfim, europeus ou com qualquer outro ator, na busca por um equilíbrio ou por uma paz definitiva. Agora, professor, tem informação chegando sobre o conflito no leste tem uma informação chegando agora sobre o conflito no Oriente Médio. Vamos lá, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu criticou um relatório das Nações Unidas que denuncia supostos atos de violência das forças de segurança de Israel na faixa de Gaza. A divulgação do documento causou indignação. As forças de defesa do país afirmaram que têm diretrizes concretas e políticas que proíbem todo tipo de má conduta. O primeiro-ministro de Israel, inclusive, classificou o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas como antissemita, irrelevante e apoiador do terrorismo. Em um comunicado ontem, Benjamin Netanyahu rebateu o relatório e disse que as acusações de violência sexual são infundadas. Veja, esse é um outro conflito muito importante. A gente sabe também da importância dos Estados Unidos, né? E que a gente vem acompanhando na espera realmente de um desfecho com paz, né? Qual a sua avaliação sobre este momento, professor, da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas? Um momento de incerteza, eu diria, né? Ali em janeiro, né, se negociou um cessar-fogo, né, mas que teria que passar por uma série de etapas e de fases, né, e não entramos na segunda fase, né, que seria uma fase muito importante, né, desse acordo, né, porque é uma fase que previa, por exemplo, né, um aumento da entrada de ajuda humanitária ali, né, na faixa de Gaza, e inclusive a retirada completa das tropas de Israel, né, do enclave. Né, e isso não aconteceu porque Israel não quer se retirar da faixa de Gaza, né, Israel entende que tem que cumprir ali o objetivo colocado pelo governo do Bibi Netanyahu, que é erradicar o Hamas, né, derrotar de maneira plena em termos militares o Hamas, né? E claro, retirando as tropas do enclave, isso não teria como ser feito. Então, vemos Israel, na verdade, protelando, né, a entrada nessa segunda fase, onde também haveria, claro, a devolução de todos os reféns restantes, né, a devolução dos corpos israelenses ainda em poder, né, do Hamas. Então, é um momento de certeza, porque já, a partir desse momento, e não havendo um avanço na segunda fase, né, a violência, a guerra poderia voltar, né, Israel poderia fazer incursões militares, né, ataques ali na faixa de Gaza. Então, eu acho que o momento é um momento muito delicado, isso para não falar que ele, na terceira fase, né, que ficaria um pouco mais para frente, que diz respeito à reconstrução, né, da faixa de Gaza, completamente destruída, né, mais de 2 milhões de pessoas vivem por ali, num território devastado, né, ao cabo desse tempo todo de guerra, né, e a própria administração desse enclave. Né. Então, eu diria que é um momento de incerteza, porque paira uma grande interrogação, né, acerca de quais serão os próximos passos e, de fato, né, se essa guerra ela, né, vai continuar em uma toada de cessar-fogo ou se haverá retomada dos combates e dos ataques de Israel nessa contraofensiva iniciada logo depois, né, ali do 7 de outubro de 2023. Pois é, a gente vai seguir acompanhando sempre. Professor, muito obrigada pela análise, viu? Sempre bom te ouvir. Um ótimo fim de semana. Obrigado, Keren. Um abraço a todos. Bom fim de semana. Obrigada mais uma vez.